Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, nesse dia 27 de novembro de 2021. Graças a Deus, né, pela nossa perseverança, pelo nosso entendimento, vigilância, obediência, né, pela caminhada, né, as veredas direitas, as veredas das virgens prudentes, e por tudo mais, né, irmãos, que Ele fez nas nossas vidas. E vamos pedir a Ele em oração sempre, né? Que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre de nós mesmos, que Ele nos livre dos espíritos malignos, que Ele nos livre das teorias, das religiões, da religiosidade, né? Filosofias, teologias, que são contrárias à palavra, né? São contrárias ao ensinamento dos apóstolos, dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém, né? Graças a Deus por isso. Irmão, vamos continuar aí, né, com a nossa leitura histórica, né? Procurando aí as teorias e filosofias e teologias do passado que influenciaram, né, a igreja originária, não é isso? E que fizeram ela sair da doutrina apostólica, né? Negar, né, a palavra, que é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aqui uma filosofia chamada gnosticismo, né, que se espalhou pelo mundo ali, né, e tinha vários grupos, muitos grupos, né, e toda filosofia, ela tem uma história para né, o aparecimento do mundo, né? Tem uma história, né, completamente diferente e contrária à criação. E o gnosticismo era um deles, né, que inventou aí um monte de coisa, que é o que nós estamos vendo aqui também por cima, porque também não nos interessa ver os detalhes. É só saber as coisas principais para que a gente possa não ser enganado por qualquer vento de doutrina, como disse o Paulo, né? Tome cuidado, para não ser enganado por qualquer vento de doutrina ou por vãs filosofias, né? E teorias. Ele citou, inclusive, os epicureus e os estoicos, né? Mas havia muitas outras doutrinas. E uma delas é esse tal de gnosticismo aqui, né? O gnosticismo vem da palavra gnose, como nós já vimos, que significa conhecimentos, né? E eles tinham a ideia de que, quem defendia essa tese, de que eles estavam à procura de um conhecimento salvador, real e verdadeiro, né? Quer dizer, dizendo então que o evangelho não era real, nem verdadeiro e nem salvador, que eles estavam à procura de outro, né? Então essas diversas correntes, eram muitos grupos, muitas correntes, né? Essas correntes, elas adentraram dentro da igreja, né? E introduziram várias doutrinas, né, escritas e que foram consideradas heresias, né? Pelos irmãos pelas virgens prudentes, né? Que estavam perseverando na doutrina, certo? E aí o Irineu, né, que é o polemista, o grande polemista, o grande crítico, digamos assim, né, dessa heresia, ele identificou, né, esses grupos gnósticos, identificou as suas doutrinas, né, e escreveu vários livros aí, né, um dos quais nós já vimos aí, que é contra as heresias, que é o tal que nós estamos fazendo um resumo dele, né. Então o gnosticismo elaborou muitos textos, né, que constituem as escrituras gnósticas. Olha aí, ó. Eles têm as escrituras gnósticas, né? A maioria considerados apócrifos por terem sido atribuídos aos cristãos, né? Quer dizer, então eles tinham as escrituras apócrifas, as escrituras gnósticas, né?
e apresentava o argumento dizendo, não fomos nós que escrevemos, isso aqui foi o Tomé, foi o apóstolo Tomé, como nós vamos ver aqui, né? Foi o apóstolo Judas. Então nós estamos aqui seguindo o que Tomé e Judas escreveram, conforme nós vamos ver aqui. Por isso é que foram atribuídos a alguns cristãos, né? Inclusive alguns apóstolos, como nós já vimos. Então, foram identificados vários grupos gnósticos, alguns cristãos gnósticos, né? Eles eram chamados de cristãos gnósticos, né? E esse gnosticismo ele tem métodos, tem teorias, tem filosofias, tem teologias, tem doutrinas, e ele era também por regiões, né? Era uma confusão grande. Muitos grupos, muitos locais, cidades, né? Roma, Alexandria, Antioquia e vai por aí afora. Aí um dos grupos, né, gnósticos se localizava na Mesopotâmia, segundo eles, né? Tendo o apóstolo Tomé como mestre, olha aí, é o que eles diziam, né? E usavam 2 livros intitulados, Evangelho de Tomé e o Livro de Tomé, né? Então esses livros eles foram considerados apócrifos, porque eles têm contradições, né, com os escritos apostólicos. Então não é Evangelho de Tomé e nem é Livro de Tomé. E dizendo eles que esses livros aí do Tomé apresentam um conceito de salvação pelo autoconhecimento. Olha aí, se eu me conhecer bem, eu posso me salvar, né? Os outros grupos, nós já citamos alguns aí antes, são citados por Irineu como liderados por um tal de Basilides, né? O outro grupo era liderado por Valentim, outro por Marcião, e assim ia, né? Cada grupo tinha os seus líderes, os principais sendo esses aí, né? Então, o Irineu, né? Ele mostrou que os gnósticos defendiam um Cristo, né? Formado por 4 elementos. Então eles tinham as teorias, tinha a teoria da criação do mundo, tinha a teoria da salvação, eles têm a teoria da escatologia deles, quer dizer, do futuro, né? Certo? Tudo que a igreja tem, cada filosofia tem, né? Digamos assim. Então eles defendiam um Cristo formado por 4 elementos, a exemplo da tétrada. É um termo, né? Utilizado aí por um dos filósofos, não é isso? Então, quais são esses elementos? Depois nós vamos ver o que é essa tétrada aí. Tétrada. Então, os 4 elementos de Cristo seriam o quê? O pneumático, né, vindo de um tal de Acamote, o psíquico, pelo demiurgo, o demiurgo é o deus do mal, né? É o deus do Velho Testamento, segundo eles. O elemento econômico, organizado, com arte inefável, e o Salvador, que desceu como pomba no batismo. Então vejam aí as teorias, né? As profundezas de Satanás, né? Dessa teoria que mudou, né? Várias coisas nas escrituras, praticamente todas as escrituras, porque eles tinham umas escrituras próprias. Eles tinham os seus evangelhos, as suas cartas, entendeu? Próprios. E aí definiram Jesus Cristo como a pomba do batismo. Para eles, Jesus Cristo era a pomba do batismo. Não é isso? Mas tinha outros, né? Tinha outros elementos em Cristo que não nos interessa ver também. Aí, ó, olha outra coisa aqui que eles dizem sobre Jesus Cristo. Ó. Quem sofreu na cruz, né, não foi o Cristo todo, ou todos os elementos, mas o econômico e o psíquico. Então eles separavam aí 4, né, 4 elementos em Cristo
e quem morreu na cruz foram só 2 elementos, os outros 2 não morreram, né? É uma teoria, né? É uma profundeza de Satanás, né? Conforme nós vamos ver outras coisas, tem muitas coisas. Nós vamos ver aqui no caminhar, né? No caminhar aqui nosso, né? Vamos parar por aqui hoje. Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.